Muito bem, eu estou aqui com Rafael Nicásio. Isso. Rafael Nicásio é um jovem sorocabano de 21 Anos. 21 anos de idade. Rafael, qual é a sua profissão? Eu sou professor de informática. Rafael, por que você apoia Jair Bolsonaro para presidente da República do Brasil, olhando para aquela lente? Primeiro porque ele representa a minha posição política, completamente de direita, chamada algumas vezes até de extremistas, e porque eu concordo com muito dos projetos de lei que ele tem e várias opiniões que ele também tem. Ele merece ser presidente da República por quê? Primeiramente, principal motivo, como ele mesmo fala, ele é honesto, só que isso não é algo que para ele ganhe ponto, para ele isso era obrigação de todo político. Basicamente, um dos motivos dele ser muito odiado é... ele não tem, como diz, ele não tem rabo preso. Ele pode falar o que ele quiser, que ele não deve nada para ninguém. Com relação à homofobia, percebemos e vemos durante as entrevistas do querido Jair Bolsonaro que ele mete o pau no povo LGBT. O que você diz a esse respeito? Eu nunca vi ele meter no pau no povo LGBT. Você nunca assistiu o programa do Ratinho? Primeiramente, essa história dele contra gays começou com o chamado kit gay, que ia colocar em escolas infantis uma cartilha divulgando material LGBT. Ele foi contra esse projeto. Tanto que você deve conhecer o finado Clodovil. Sim. Ele e o Bolsonaro trocaram elogios na Câmara. Juro que eu quase que eu entendi que ele e Bolsonaro trocaram elogios na Câmara. Na Câmara. Eles trocaram elogios. Isso pra mim é uma prova de que ele não é homofóbico. Nem ele, nem o filho dele, que também é acusado de homofobia. Tanto é, o filho dele está nos Estados Unidos. Ele está fazendo vários vídeos legais com uma garota que é lésbica. Pra mim, às vezes, esses detalhes não são tão importantes. A pessoa é gay, a pessoa é lésbica, pra mim, tanto faz. É como ele fala, que sejam felizes. A única coisa que ele luta contra é tirar a inocência das crianças que estão na idade escolar. Não tanto o público do ensino médio, mas sim as crianças no ensino municipal, no ensino fundamental ainda. É muito cedo para ser abordado esse assunto com determinadas crianças, e não estou falando só de assuntos homossexuais, mas talvez, sendo homossexual ou não, esses assuntos sobre sexo, com essas crianças, eu acho que é um período muito cedo para ser abordado dentro de uma escola. Para mim, a função da escola é a educação em relação às matérias básicas. Esse tipo de assunto, eu acho que cabe muito mais à família tratar com a criança do que propriamente num ambiente escolar. Ou seja, nós temos aqui em Sorocaba um jovem de 21 anos que é professor, que é um formador de opinião, deixando bem claro, de uma forma bem abrangente, a sua opinião, que realmente é muito plausível, muito interessante de ouvir quando é uma pessoa bem esclarecida politicamente, seja ela o âmbito que for, seja de direita, seja de esquerda, cada um tem direito a escolher o que quiser, não é verdade? Você sendo um professor, você leva para a sua sala de aula assuntos políticos sobre esses temas diversos, sobre a atual conjuntura do país com seus alunos? Você instrui eles politicamente? Não, eu acho que não cabe a um professor impor a sua posição política dentro da sala de aula. Debater com os alunos algumas posições políticas, alguns assuntos políticos pode ser interessante. Agora, fazer igual o MEC faz, essa doutrinação que a gente vê hoje em dia nas escolas, tanto por parte dos professores de esquerda quanto por parte do próprio MEC, é algo que não pode ser encorajado, tem que ser combatido. Inclusive, eu apoio o projeto Escola Sem Partido, que é um projeto que tira toda essa doutrinação das escolas. Não cabe ao professor influenciar o aluno a gostar ou da esquerda ou da direita. O professor ele tem que mostrar basicamente o que é um, o que é outro. Pode dar a sua opinião, sim, mas quem tem que formar a própria opinião é o aluno. O professor ele não pode formar a opinião do aluno, não pode induzir o aluno a ir para tal ou esse lado. O professor ele mostra os pontos e o aluno ele tem que ter a capacidade de analisar esses pontos e decidir por si próprio qual pode ser bom, qual pode ser ruim. Bom, estamos aqui ao lado de um jovem bem instruído, como vocês estão percebendo, que tem uma visão política
fundamentada e embasada num conhecimento de causa. Por falar em causa, a causa Bolsonaro, que é o que nos interessa realmente, falando aqui da página dele do Facebook, ele tem, se eu não me engano, cerca de 300 mil curtidas na página dele. Você é seguidor da página do Bolsonaro? Com certeza. Seria estranho se não fosse, né? Tanto da dele quanto a dos filhos dele também, e várias outras de pessoas que fazem sobre ele, independente dele. E com relação assim, a pré-pesquisas de Bolsonaro ter 0,5% de pontos no Ibope, 0,5% de possibilidades de ser um real presidente, o que você diz? A última vez que eu vi estava em 7%. Uau! Estou desatualizado. É bom quando a gente pega o entrevistado que está bem atualizado, melhor do que o entrevistador. Mas eu gostei disso. 7% de um país que tem quantos milhões de eleitores? Cerca de 100 milhões de eleitores aproximadamente, um pouco mais que isso, né? Não lembro quantos milhões de eleitores exatamente existem no Brasil. Mas 7% dariam quantos milhões de votos para Bolsonaro? Uns 4 milhões, 5 milhões? Por aí, talvez. Que sabemos que não o levaria para o segundo turno, mas que causaria um furdúncio, vamos dizer assim. Por enquanto, não existe nenhuma campanha presidencial para ele. Ele ainda é ele já é pré-candidato à presidência pelo PSC. Eu nunca confiei muito em pesquisas. O meu próprio professor de estatística da faculdade fala que esse tipo de pesquisa ele pode estar completamente errado. E há muita manipulação, vamos ser realistas, né? Há muita manipulação. Tanto por isso, um dos motivos que o projeto da urna eletrônica com o voto impresso é muito importante para talvez uma segunda apuração dos votos. Eu acho que quando realmente começar uma campanha para ele ser presidente, o percentual de votos dele vai aumentar bastante. Tanto é quando ele realmente tiver a chance de se defender de todas as mentiras que a imprensa fala a respeito dele. Porque quando ele vai fazer uma entrevista em alguma... Por exemplo, eu assisti a entrevista dele na Rede TV. Eu posso falar o nome da Rede TV? Pode. Da Rede TV. Basicamente, as entrevistadoras elas manipularam toda a conversa em questão do ódio aos gays. Um ódio que basicamente não existe. Nesse programa, inclusive, ele levou um amigo dele que se diz homossexual. Interessante. Vemos aqui então que Rafael é claramente, né, um defensor de Bolsonaro, ele é um apoiador, como existe aí 7%, segundo disse o próprio Rafael, até então, né, que são apoiadores de uma campanha concreta à presidência da República de Jair Bolsonaro. E você acha que o país então seria melhor tendo um presidente como Jair Bolsonaro? Acha que essa nação de 200 milhões de habitantes iria para frente com uma espécie de comandante como Jair Bolsonaro? Com toda certeza. Acredito ele seria a nossa Margaret Thatcher versão masculina, guiaria o país com mãos de ferro? Não, acho que ele não teria mãos de ferro. Ele é muito visto como militar, que de fato ele é. De fato ele é militar, mas isso não significa que ele vai ser presidente e vai existir uma ditadura. Não, ele próprio já deu declarações que é contra qualquer tipo de ditadura, aí engloba tanto a militar quanto a socialista. E creio sim que ele conseguirá ser um presidente muito melhor do que esses dois últimos que ficaram no poder durante 13 anos e basicamente afundaram o Brasil a um nível que vai ser difícil sair. Você fala afundaram o país, mas se nós olharmos para a nossa situação financeira, graças a Deus, nós não somos ricos, mas nós não somos pobres, assim, de maré de si, como dizia minha afinada avó. Mas se nós olharmos o que Luiz Inácio Lula da Silva fez com o país, tirando 50 milhões de pessoas da miséria extrema que eu digo que não tem o que comer, o que você acha disso, que foi tão ruim assim o governo do PT nesses últimos 13 anos? Lu, quando o PT fala que tirou tantas pessoas da linha da pobreza, não significa que as pessoas ganharam mais dinheiro. Significa que eles diminuíram o que é considerado linha da pobreza. Significa que eles tiveram um prato de comida para comer. Para quem não tinha nada, isso é muito, concorda? Eu reconheço que talvez alguns programas que sejam considerados sociais, talvez em alguns lugares seja realmente necessário, só que muito mais do que dar um dinheiro por mês para essa pessoa, é necessário que exista investimento nesse lugar. A pessoa ela não pode depender do governo o resto da vida, a pessoa ela tem que ter a oportunidade de melhorar, ela tem que ter a oportunidade de buscar um emprego, buscar uma qualidade de vida melhor,
através do seu trabalho e não ficar dependendo de uma renda mensal do governo para poder, como você disse, ter um prato de comida na mesa. Quantos milhões de jovens que jamais na história desse país sequer sonharam em poder entrar numa faculdade e através do ProUni, do SISU, do Enem e tantas outras coisas, hoje fazem faculdade, se formaram ou estão se formando por causa do governo do PT. Detalhe, eu não estou defendendo o Partido dos Trabalhadores, estou fazendo aqui um pouco advogado do diabo, né? Porque estou com meu querido amigo Rafael, que é meu amigo particular, sei da opção partidária dele. Eu estou aqui meio que, como eu já disse, fazendo o papel de advogado do diabo, cutucando a onça com vara curta, que olha o tamanho da criança, dá 2 de mim, né? Mas é um querido amigo, muito inteligente e que sabe se safar muito bem dessas perguntas, dessas enrascadas. Mas me diga lá então, esses milhões de jovens que, como você disse, não está, o governo deu dinheiro, Bolsa Família, Bolsa não sei o quê, Bolsa tudo mais, mas e o ProUni, o SISU, aquele jovem que nunca pôde fazer uma faculdade, um curso técnico, está lá estudando e saindo da miséria por estudo, por trabalho, o que você diz disso? Lu, se esses jovens, assim como eu, estão se formando, estou no meu último ano de uma faculdade estadual, se todos esses jovens, assim como eu, estão se formando, entraram na faculdade, é puro mérito deles. Esse mérito não pode ir para o PT de forma alguma. Se o PT realmente quisesse, se o governo de uma forma geral realmente quisesse melhorar a educação, essa melhora na educação começaria na educação de base. Vamos partir por aí. Escolas estaduais, todo mundo sabe, o ensino é defasado. Quando você entra para concorrer para uma vaga na faculdade, saindo de uma escola estadual para concorrer contra aquele aluno que estudou a vida inteira em uma escola particular, que o pai teve dinheiro para pagar um cursinho para vestibular, a concorrência é completamente injusta. O jovem ele não tem formação suficiente para concorrer com determinado tipo de aluno de escola particular. Se esse jovem que saiu da escola pública, estudou, conseguiu entrar na faculdade, é puro mérito dele. Esse mérito ele não pode ir de forma alguma para o PT. Tá aí, esse foi Rafael Nicásio, 21 anos, um jovem muito instruído da cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, Brasil. A favor de Bolsonaro, com certeza será um cabo eleitoral muito forte. Qual que é o partido de Bolsonaro mesmo? O PSC. PSC, é Partido Social Cristão? Isso. Partido Social Cristão de Bolsonaro. Bolsonaro é um cristão, então? Sim, ele é cristão. Praticante? Não sei responder. Aí eu já tô querendo saber demais. Não sei se ele é praticante, eu sei que ele é cristão. Ele é cristão. Um homem como Jair Bolsonaro, um cristão. Não estou ironizando, não. É porque realmente, assim, eu acho engraçado porque me vem à mente várias entrevistas, vários confrontos. Inclusive um que eu estava vendo ontem, de uma repórter, novamente falando daquela cartilha do MEC sobre a educação sexual das crianças do país e Bolsonaro descendo a lenha em todos os repórteres. Bolsonaro é um homem muito inteligente. Isso também eu tenho que tirar o chapéu, né? Rafael, eu te agradeço muito por você ter cedido seu tempo neste domingo, nesta praça gostosa em Sorocaba, Praça Pio XII, diga-se de passagem, um lugar muito agradável aqui na cidade de Sorocaba. Muito obrigado. Eu que agradeço, Lu. Fico feliz de saber que temos um jovem politizado, apesar que, tipo assim, não é a minha concepção política, não estou aqui para apoiar e nem para desapoiar o Bolsonaro, nem apoiar e nem desapoiar a PT, ou o partido que quer que seja. Enfim, estávamos aqui para ouvirmos o Rafael falar por que ele defendeu o Bolsonaro. Eu queria perguntar uma coisa, por que em 20 anos de Congresso, 20 anos sendo um parlamentar, o senhor Jair Bolsonaro tem somente uma lei aprovada nesse país, Rafael? Acho que o principal fato é, como ele não tem rabo preso com ninguém, ele não deve dinheiro, não tem nada a esconder, existem muitos políticos que se opõem ao senhor Bolsonaro. Devido a isso, ele aprovar um projeto é muito difícil, ele acaba sofrendo uma certa perseguição por parte de certos políticos. E aí, sem apoio, é realmente complicado aprovar um projeto. Agora, ele não ter um projeto aprovado não significa que ele não trabalhe. Ele tem vários projetos de leis muito bons que infelizmente não foram aprovados. E tendo em vista o caso do estupro, que gerou uma comoção nacional, ele tem um projeto de lei que prevê o aumento da pena para estuprador, tanto estuprador quanto estuprador de vulnerável. E, caso ele queira a progressão da pena,
ele precisa se submeter voluntariamente à castração química, ou seja, a inibição do desejo sexual para poder voltar a conviver em sociedade. Tá aí, esse foi Rafael Nicásio de Sorocaba, apoiando Jair Bolsonaro para presidente da República. Muito obrigado, Rafael. Eu que agradeço, Lu. Um abraço, meu amigo.